Bem, hoje então nós vamos fazer uma longa jornada aqui, até ir adentro de alguns capítulos que ficaram para trás da última vez, devido à profundidade dos relatos, ok? Então, vamos juntos então ler 2 Samuel, capítulo 19, né? Nós tínhamos parado ali mais ou menos na metade do capítulo 19, porém vamos retomar aqui do início rapidamente, ok? Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: Ó, meu filho Absalão, Absalão, meu filho! Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. E eles diziam: O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus. Mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: Por que vocês não seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta para o seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar-me a me trazer de volta? Davi também mandou-os dizer a Amasa: Você é meu parente. De agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1.000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: Ó rei, eu peço que perdoe o mal que eu lhe fiz no dia que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada, e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abisai e ao seu irmão Joabe: Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel, e nenhum israelita será morto hoje. Então disse a Simei: Eu juro que você não será morto. Há uma figura importante aqui da história voltando, Mefibosete. Você lembra que Ziba tinha comentado para o rei que Mefibosete havia ficado em Jerusalém, que não havia apoiado o rei Davi, inclusive que estaria ao lado de Absalão, esperando para que as posses do seu pai, né, do seu avô Saul fossem restituídas para ele? Nós vamos ver aqui um ato de, na verdade, traição de Ziba na vida de Mefibosete. Olha só o que aconteceu. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Você lembra que Mefibosete ele era aleijado, mas mesmo assim, nesse momento, ele desce para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei,
O rei lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Então Davi aqui tá lembrando, né? Ele, sem entender muito o que tinha acontecido a situação, né? Ele perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Aquele que tinha jurado lealdade a Davi, jurado essa fidelidade ao rei. Mas você vê que ele não tinha aparado a barba, ele não tinha lavado as suas roupas, nem lavado seus pés, porque ele era aleijado. Então, na verdade, Ziba havia traído Mefibosete. Olha só. Ele respondeu: Ó rei, o senhor. Ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento, para que eu pudesse montar e ir com o senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família de meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. Mefibosete aqui, com a humildade do seu coração, ele fala: Ó rei, não tenho nenhum direito de pedir mais nenhum favor. Faça o que o Senhor achar o melhor. Mas Ziba me traiu. Então Ziba, ele deixa Mefibosete aleijado lá em Jerusalém. E Mefibosete estava com o desejo de, mesmo aleijado, tentar pelejar junto com o rei na guerra. Então ele é traído, mas a fidelidade do coração, ela permanece em Mefibosete. Então o rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Então Davi aqui ele vai restituir metade das posses que ele havia destinado para Ziba, ele vai tentar restituir isso no coração de Mefibosete. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim, é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Olha o coração dele, desejando estar com o rei até o último dia de sua vida. E sem precisar, né? Sem ficar importando com as riquezas que ele poderia ter, mas se importando em permanecer na casa do rei, na mesa do rei, né? Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Ele era muito rico, e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser, e farei por você qualquer coisa que você me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção. E Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para esse lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que as dos homens de Israel. 20. Aconteceu que ali estava um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo, Davi! Não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homem de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o Rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa:
Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás deles. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram a Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa se encontrou com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um soldado de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido, no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então, arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos o viam e paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de família de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampa de terra encostada nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: Escutem, escutem! Digam a Joabe para vir aqui, eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: Você é Joabe? Sim, eu sou, respondeu ele. Escute, senhor. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: Antigamente costumavam dizer: Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei, nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só este homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens, e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhar forçadamente. Josafá, filho de Ailud, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, na cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. 21. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Você lembra aquele momento que Josué promete que protegeria a tribo de Gibeão? Aqui novamente eles citados, né? Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro e nem prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel.
Entregue-nos então 7 homens, descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa. Aqui é outro Mefibosete, tá bom? Aqui é Mefibosete, filho de Rispa. Filha de Aías, que Rispa, filha de Aías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão. E eles os enforcaram no monte, diante do Senhor. Todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita de cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita, até o dia em que as chuvas de outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as árvores se aproximassem dele, nem de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-Sã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas, junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Olha só aqui uma última manifestação de honra da vida de Davi por Saul. Ele pega os corpos ali de Saul e de Jonatas que estavam jogados em uma cidade e ele traz de volta para a cidade da tribo de Benjamim, para a cidade de origem de Saul e sepulta eles. Você lembra que tinha um tempo, estavam nesse início do capítulo, né? Um tempo de fome, uma seca. Então, depois desse momento final de honra, que a última coisa que Davi fez por Saul, pela sua descendência, né? Sepultando, dando um destino honroso para suas ossadas, né? Depois disso, Deus começou a responder às orações do povo pelo seu país. A honra, ela abre portas de bênçãos no mundo espiritual. 15. Houve guerra entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Imagina, Davi, um homem já avançado em idade, foi para a guerra e ainda assim ninguém conseguia pegar ele. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, mandou um gigante chamado Saf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram os descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e por seus soldados. 22. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é uma rocha que eu me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda. Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Estive cercado dos perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor, e eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo Ele ouviu minha voz, e escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado.
Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com um relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. E com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que eu não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor, és fiel para os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és minha luz. Tu, Senhor, acabas com minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar, me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado tem me feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nem uma única vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes fugir de mim. Eu os destruo, os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livra das revoluções no meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Aleluia. Grande cântico de Davi aqui, né? Suas últimas palavras agora. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei, e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, e o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens. É como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo. Uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que eu quero. Essa será a minha vitória. Eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados do fogo. As últimas palavras de Davi, então,
estão desejando que essa aliança eterna que o Senhor fez com eles se estenda para os seus descendentes. Davi, nos seus, desejos finais, ele quis que a presença nunca mais, nunca deixasse de estar próximo dos seus descendentes. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe, Basebete e Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aui, eram dos famosos três também. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. A espada grudou na mão dele. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, tinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação, defendeu-a e a matou dos filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, três do grupo chamados 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava nos vales dos gigantes. Preste atenção nessa história agora. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse, outra versão fala, Davi suspirou, ele só, falou alto assim, algumas pessoas estavam ao redor dele. Davi disse, como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém, na cidade, onde ele passou sua juventude. Aí esses três soldados famosos, eles só ouviram o suspiro de Davi. Eles passaram por dentro do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse, ó Senhor, eu nunca poderia beber dessa água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens, que arriscaram a sua vida para trazê-lo. E assim, ele não tomou aquela água. O Senhor nos levante como homens que ouvem o suspiro dos profetas, que ouvem o suspiro, do rei. E prontamente, nós nos coloquemos à disposição para servir o Senhor com a nossa vida. Amém? Não tem como não comentar aqui essa parte. Vamos ler aqui a história deles, depois eu só falar ali sobre alguns deles. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia. Ele era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele também matou um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão. Ele arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, e Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, das cidades de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uza, Salmão, o Auita, Maarai e Elebe, filho de Baná, da cidade de Netofa. Taí, filho de Iribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, e Daí, dos vales de Gaás, Abi-Albon, de Arabá, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, os Araritas, Samá e Aioão, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Esro, de Carmelo, Paarai de Arabe, Ilgal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Zatir. Por fim, o último valente de Davi, que não precisou ter os seus feitos, compartilhados aqui, comentados,
mas por conta da sua fidelidade ao Senhor, aos seus irmãos Urias, o Heteu. Então, olha só, houve 33 soldados famosos ao todo, sabe? Só comentando bem rapidamente, você vê ali a vida de Samar se posicionando para defender um campo de lentilhas, irmão. Sabe aquelas. Às vezes você pode se perguntar, nossa, às vezes faz umas conversas assim, que pra que tanta conversa? Pra que tanto posicionamento para algo que parece que é fútil, sabe? Samar se posicionou por algo que parecia que não tinha valor. Às vezes nas coisas de Deus nós temos que ser assim como homens posicionados. Para quê? Porque nós vamos deixar que nenhuma porção da terra que o Senhor nos prometeu, né, no nosso coração, no coração dos nossos irmãos, seja tomado pelos filisteus, pela voz da incredulidade, pela voz da conquista, entende? Essa é a fidelidade de homens também, que defendem até as pequenas coisas, defendem cada vírgula, cada centímetro de terra. Samar posicionou-se e, né, guerreou até o Senhor lhe dar um grande livramento. Tem uma versão que fala, e o Senhor lhe deu grande livramento. Esse aqui foram os valentes de Davi. Depois, ali mais para cima também, teve um soldado que grudou a espada em sua mão. Para nós hoje, é como a palavra, a espada simboliza a palavra, sabe? A palavra também, da mesma maneira, irá grudar na sua boca. Você não conseguirá, né? Você irá tanto se empenhar nas coisas de Deus, vai chegar um momento em que a palavra ela vai grudar em você. A palavra vai se apegar a você, ela vai fazer parte de você também. A espada, a partir daquele momento, era uma extensão do corpo daquele soldado. Assim também, homens de Deus, nós estamos sendo levantados para a palavra se apegar a nós, para nós sermos, né, essa é apenas uma extensão da nossa própria vida. Nós não podemos mais soltar a espada da palavra. Amém? Por fim, também, aqueles que, né, ouviram o suspiro do rei, mas que muda a água daqui, a água dali. Não é sobre isso, é sobre aqueles que ouvem o suspiro do coração do rei. Tem coisas que não parecem lógicas e também que Deus não ordenou, mas talvez Deus suspira. Davi, ele plantou isso e colheu. Deus nem não tinha pedido para ninguém uma casa, mas Davi, né, edificou uma casa para o Senhor e ele colheu isso, né, com pessoas, né, com os seus soldados tão fiéis diante dele, tão desejosos de abençoá-lo, de honrá-lo, né? E por fim, né, Urias, então, que foi morto por Davi, mas ele não é esquecido pelo Senhor. Às vezes parece uma injustiça, né? Ah, e Urias nessa história. Ele foi contado como um grande homem de Deus, foi contado como um dos soldados, um dos valentes de Davi, né? Um dos 30. 2 Samuel 24, último capítulo de Samuel, Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, comandante de seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: e o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viu para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém, o rei fez com que Joabe e seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar ao povo de Israel. Atravessaram o Rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste, para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que eram cercadas de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. E finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor meu Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me, o que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já havia se levantado, Gade foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus.
Davi respondeu: Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Olha aqui o temor do Senhor, né? O temor de Davi, né? Mas sabendo também da misericórdia de Deus para com ele. Então tinha três possibilidades. Uma era cair na mão dos inimigos, duas a respeito de cair na mão dos inimigos, e a outra de, né, cair nas mãos de Deus. Ele fala: eu quero ser castigado pelo Senhor. Se for para ser disciplinado por alguém, eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Não quero cair nas mãos dos meus inimigos. Ele sabia da bondade do Senhor para com a sua vida. Então ele escolhe isso. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo. E disse ao anjo que estava matando: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar de cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse: Adeus, o Senhor. Fui eu o culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família que devemos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: Suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu às ordens de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais iam falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: Eu vim comprar esse terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais que seriam usados como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Muito obrigado, mas eu não aceito. Eu vou pagar tudo isso. E não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Olha só, o desejo de Davi. Davi falando: Eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Então, uma honra ali da vida de Araúna, né? Querendo entregar para o rei: Não, rei, pega aqui o terreno, pega as ofertas, faz da maneira como o Senhor quiser, não vai ter custo nenhum para o Senhor. Mas Davi não estava comprando de homens, Davi estava comprando algo para o Senhor. Davi estava sacrificando a Deus, estava dando o seu melhor para ele. Nós tenhamos esse coração assim, fiel e generoso ao Senhor, amém? Então, uma das célebres frases aqui, né? Eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 pratas, 50 barras de prata, e não pagou barato, né? Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel. Aleluia. Analisamos aqui então o livro de Samuel, iniciamos o livro de 1 Reis. Aqui Reis irá contar a história dos próximos reis, né? Os sucessores de Davi. Ok, 1 Reis, 2 Reis vão contar a história dos próximos reinos. Aqui agora no livro de Reis, então, como Ali falou, né, a gente precisa ver o cenário aqui, que Deus havia governado a terra por meio dos juízes, né, que eram então as figuras político-militares que faziam as guerras ali, quando Israel então se estabeleceu na terra prometida, mas constantemente se desviava dos caminhos do Senhor. E Deus levantou vários homens, Gideão, Débora, Sansão, ali para orientar o povo, fazer guerra contra os inimigos e estabelecer a paz sobre Israel. Pois bem, por último, o último juiz em Israel foi Samuel, que introduziu então a realeza. O povo pediu um rei, e aí Deus disse: ok, vocês querem um rei, eu vou dar um rei então. E aí, o primeiro rei em Israel foi Saul.
Depois, então, veio Davi. Então a gente tem que entender, tem que olhar para esse cenário agora que o reino está unificado após Saul e Davi. Israel todo está sendo governado por rei agora. E o reinado de Davi, então, Davi nunca perdeu uma guerra. Davi foi extremamente exitoso. O povo de Israel está seguro, está guardado, ainda que faça luta contra os inimigos, mas constantemente vence os inimigos. Então, após Davi ter edificado esse reino, as profecias elas anunciam que da linhagem de Davi viria um rei messiânico para restabelecer então o reino de Deus sobre todas as nações. Essa é a profecia que a gente vai ver ao longo do Velho Testamento aqui. Só que aqui a história dos reis, e mais uma vez, né, dividido aqui em 2 livros, Primeira Reis e Segunda Reis, só a fim de uma melhor, de facilitar a compreensão para nós e a localização também dos textos, tá? Mas é um livro só. O livro dos reis, então, conta a história dos reis e a gente vai ver que ninguém permaneceu fiel ao Senhor. Os próximos reis em Israel, eles levam Israel a um desastre, a um caos. Assim como na época dos juízes, agora muito mais. Os reis fizeram o que era mal diante do Senhor. Então, olha a sequência, né? Saul, Davi, Davi, agora o próximo rei vai ser Salomão. Agora, no capítulo 2 aqui, Saul Davi vai dar instrução para Salomão. Davi não termina muito bem. Ele teve um momento de ápice, vence os inimigos, ele é uma presença, ele traz a presença de volta para Israel. Mas no final da sua vida, ele manda se vingar de alguns inimigos que ele não tinha se vingado. Mas ele manda quem fazer isso? Ele manda Salomão fazer isso. No capítulo 2 a gente vai ver isso. Davi dando instruções semelhante ao que Moisés fez com Josué, lembra? Na transição, Moisés orientou Josué, Samuel orientou o povo, e agora Davi orienta Salomão. E Davi ele instrui a Salomão a fazer aqui alguns assassinatos políticos como vingança, né, por questões que tinham acontecido. Por exemplo, ele não se vingou do filho Absalão, mas ele manda, ele planeja aqui um assassinato de quem matou Absalão, né? Então, Davi não termina bem. E a partir de agora, claro, Salomão vai reconstruir o templo, vai construir o templo, né? Deus disse, olha, não vou deixar tu construir porque tuas mãos são cheias de sangue, tu é um guerreiro, mas o teu filho eu permitirei que faça isso. Então, a gente vai ver o templo agora sendo construído, a arca indo para um lugar, templo para um lugar, para um bom lugar, né? Deus havia dito antes, né? Olha, vocês moram em casas forradas, mas eu não tenho lugar para mim. E agora Salomão vai construir o templo. Mas depois de Salomão, os filhos de Salomão, os próximos reis em Israel, eles são extremamente perversos, né? Depois tem Jeroboão, Roboão, eles dividem o reino, tá? Então nesse momento aqui o reino está unificado, mas na sequência aí o reino será dividido novamente. Israel entra em um caos religioso e moral muito grande, muita idolatria. Então a história do povo de Deus, desde a promessa a Abraão até a vinda do Messias, sempre uma história de altos e baixos, sempre uma história de infidelidade. Por isso que Deus então envia dessa linhagem um justo. Deus envia então Jesus, né, para estabelecer um reino que não vai mais se corromper. Ok. Por que a gente está lendo todo esse Velho Testamento? Por que a gente está lendo essa história? Bom, primeiro porque pela fé esse é o nosso povo, né? Nós não somos hebreus, judeus de nascimento, mas pela fé nos tornamos filhos de Abraão. Então, existe essa promessa para nós. Nós estamos debaixo dessa promessa. E ok, mas Deus não prometeu estabelecer um reino de paz? Sim,
Pois é. E como que se dará isso? Por isso que Deus enviou, a gente vai ver toda a história aqui, chegar até Jesus. E Jesus é esse que vai estabelecer um reino. Ele veio, voltou ao céu e diz que voltará para a terra para estabelecer o reino de paz. É isso que nós estamos aguardando. Tá? Essa é a história, só para você compreender. Mas o momento aqui, então, é um reino unificado que agora começa novamente após Davi, começa a sua decadência a partir de Salomão também. Amém? Aleluia. Então, 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor, cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Olha aí, ó. Davi nunca o havia repreendido. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, com Abiatar, o sacerdote. E eles concordaram em ficar ao lado dele. Olha só, no final aqui, Joabe vai para o lado de Adonias. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta Simei, e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Então, olha só, os sacerdotes, o profeta Natã, lembra o mesmo profeta ali que repreendeu Davi, o próprio Davi, o guarda-costas de Davi e Davi não ficaram ao lado de Adonias. Então Adonias está tentando novamente o golpe de estado contra Davi, outro filho, assim como Absalão, outro filho de Davi agora, né, está tentando um golpe de estado, uma família caótica. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifícios na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou todos os outros filhos do rei e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem o guarda-costas de Davi. Interessante, né? Normalmente, quando alguém faz algo, né, por sua conta própria, normalmente não convida os profetas, né? Natã, então, fica de fora. E Salomão, Benaías, que era o guarda-costas de Davi, ele convida, então, só, promove um sacrifício ali, um fogo estranho, porque não estava nem o sacerdote, nem o profeta, e promove ali com os outros irmãos uma reuniãozinha. Né? 11. Então Natã foi falar com Batseba, Natã o profeta, foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. E perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi. E ele diga o seguinte: Rei Davi, o senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar? E que seria ele que haveria de sentar no seu trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho, e Abissag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei, e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício, e convidou os irmãos deles, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém não convidou o seu filho Salomão. E Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou,
se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. A honra de Davi com os profetas faz com que o profeta chegou, já coloca ele na presença do rei. Tá? Depois disse: Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, e gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou, e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo, pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então o rei Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali Zadok e Natã o ungirão rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida venham atrás dele, quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e que o Senhor seu Deus confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flautas. E traziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os queratitas e os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi, e Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade, gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. E esse é o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é rei. Além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para lhes dar o parabéns. Eles disseram: Que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o Senhor dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo, se levantaram, foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão, e por isso foi para a tenda da presença de Deus, e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele, e que tinha ido pegar nas pontas do altar, e tinha dito: Eu quero que o rei Salomão jure hoje que não me matará a espada. Salomão disse: Se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com ele que ele descesse ao altar, e ele veio. Se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: Vá para casa. Então Salomão, livrou com misericórdia a vida de Adonias. 1 Reis 2, os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e seus mandamentos.
como estão escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido, aonde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe que Joabe, cuja mãe Zeruia me fez, ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Então, Davi aqui, né? Por debaixo dos panos, né? Sem falar literalmente, ele planeja a morte de Joabe. Mas seja bondoso para com os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa. Pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: E não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baruim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: A sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou: Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente. Meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora eu vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse: Peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser a minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou que trouxesse um trono para Batseba. E ela sentou-se ao lado direito do rei. Olha só a honra, né, de um rei diante da sua mãe. Até os reis devem honrar as suas mães, né? Aí Batseba disse: Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o Senhor disse: Pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. Batseba disse: Dê Abissag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Afinal, Adonias é meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Deus do Senhor assim: Que Deus me castigue, e em dobro, se eu não fizer, Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono de meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías, e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: Vá para suas terras em Anatote. Você merece morrer. Mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança, e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube o que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus, porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: O rei mandou você sair daí. Eu não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei que o Joabe tinha dito.
Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez, quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre seus descendentes. Mas o Senhor dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade, em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe, e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, disse Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Shimei fugiram e foram procurar refúgio com os governadores da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Macá. Shimei ficou sabendo disso, por isso selou seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube o que Shimei havia feito, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu o avisei que se fizesse isso você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou o juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. No último capítulo, Salomão Hoje é. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse com a construção do palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Aqui começa um pequeno erro de Salomão, né? Fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e casou com uma estrangeira. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor. E por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares, nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, o seu pai. Mas também matava animais e oferecia sacrifício em vários altares, nos montes. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifício, porque naquele altar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: eu sempre mostrasse grande amor por Davi, meu pai, teu servo, que ele era bom. Na verdade, aqui Deus perguntou, né? O que você quer que eu lhe dê? Então, Deus faz essa pergunta para Salomão, pede algo que Salomão quer que ele lhe dê. Salomão responde: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. Ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhes deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e eu não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Olha só o pedido de Salomão aqui agora. Poderia pedir qualquer coisa que o Senhor lhe havia dado, né? Mas Salomão pede sabedoria. Nós sejamos, né, jovens que pedem por sabedoria, assim como Salomão pediu. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Ele disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu lhe darei o que você pediu. Darei sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi o seu pai,
eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois, deu uma festa para todas as autoridades. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela lá estava comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre meu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para me dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Pelo contrário, o meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. A primeira mulher respondeu: Não é não. Criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse: Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. Olha aqui a sabedoria de Salomão agora. Não queria, obviamente, que acontecesse isso, mas ele manda então que cortem criança viva. Mas acontece então, a verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, senhor, não mate o meu filho. Entreguem-no a essa mulher. Mas a outra disse: Podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Olha já a sabedoria que Salomão pediu a Deus sendo manifestada. Todo o povo de Israel soube nessa notícia, nessa decisão do rei Salomão. E ali todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Amém. Então, olha só a sabedoria, né, de Deus, né, já manifesta na vida de Salomão. E assim será na vida de Salomão. Nós vamos ver os próximos momentos na história dele, aqui nos próximos capítulos. Amém? Obrigado por estar junto comigo aqui, todos os irmãos. Nós vimos o final da vida de Davi aqui, né? E desse grande homem de Deus que foi Davi. Mas nos próximos momentos aqui, como o pastor comentou, nós vamos ver, né, a decadência dos próximos reis de Israel. Salomão, nesse primeiro momento, mas depois nós vamos ver as próximas etapas da sua vida e das suas decisões ali. Amém? Nos encontramos hoje, então, no nosso último dia de oração do prédio, né?